Tudo bem? Boa noite. Gente, gostaria de apresentar vocês, Dr. Wilson, oftalmologista. Convidei ele hoje para falar da nossa live. Nós vamos falar vários tópicos sobre a visão dos bebês, que é uma dúvida muito corriqueira em relação às mães, principalmente de primeira viagem. Ele hoje para Então, falar da desde nossa o live, início, nós vamos falar vários tópicos sobre... acho que deu um aí. É. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o senhor dessa essa disponibilidade, de estar aqui passando tanta informação importante para nós e que a gente vai aprendendo junto e tirando as dúvidas aí das nossas mamães que estão aqui nos assistindo. Então, muito obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando de uma coisa que a gente gosta muito, né, de falar, que a gente gosta muito de viver no dia a dia, né? E vai ser um prazer para mim se eu puder contribuir de alguma forma aí com todos vocês que estão aí. Com certeza, se o senhor pudesse se apresentar, falar de onde é que você é, porque eu estou aqui de Goiânia, mas acho que você está um pouquinho mais longe. Ah, tá longe, hein? Bom, meu nome é Wilson de Martins, sou médico oftalmologista em Maringá, no Paraná, tá? Atuo aqui na região Maringá, Nova Esperança, Colorado, e trabalho muito com crianças, né? Eu não tenho formação em oftalmopediatria, mas, vamos dizer assim, a minha residência médica em Curitiba, tivemos ótimos professores, inclusive referências. Quando eu voltei para Maringá, acabei caindo de paraquedas numa clínica de uma oftalmopediatra excelente aqui da cidade, com a agenda lotada, e aí acabamos também tendo bastante experiência, né, no atendimento de crianças também, e isso acabou me fazendo gostar e querendo sempre aprender um pouquinho mais. E é isso aí, estamos aí para falar um pouquinho também. Inclusive, eu achei o Dr. Wilson no Instagram por causa desse projeto que vocês têm, né, de consultas pediátricas, que é a turma do Gaviãozinho, não é isso? Isso, e que é algo muito bacana, inclusive, ele está fazendo o lançamento aí de 2 revistinhas com orientações muito bacanas. Eu achei muito interessante, então quem ainda não segue o Dr. Wilson, vai lá, já aproveita e não perde essa oportunidade, porque são informações muito enriquecedoras que ele passa lá, gente. É isso aí, muito, muito legal. Na verdade, esse projeto ele tá começando ainda, né, Larissa? Como você pôde acompanhar, mas acho que como médicos a gente tem assim o dever, né, de orientar as pessoas, porque a gente sabe que a medicina preventiva ela é capaz de prevenir uma série de coisas, né? Uma série de complicações, e entender o que pode acontecer, ou entender o que a gente precisa fazer para que não aconteça, muitas vezes é muito melhor do que você depois correr atrás de um prejuízo, correr atrás de um tratamento, né? É verdade. Então vamos dar início aqui aos nossos temas que a gente separou para a gente falar hoje. Gente, já mandem aí o aviãozinho, já chama outra mamãe. Vocês não podem perder essa live de hoje, vai ser muito bacana, muita informação. Então já mandem o aviãozinho e já vão convidando, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a nossa live de hoje. Então vamos conversar a respeito do desenvolvimento visual dos bebês. Então algumas mães às vezes lêem na internet, o bebê nasce sem enxergar cores, ele não enxerga quase nada, enxerga só vulto. Como que é aí esse desenvolvimento visual? Como que é o nascimento dos bebês? Como que é essa visão que a gente pode explicar para a mãe? Legal. Olha só, acho que primeiro, antes de tudo, é preciso salientar para as mães o seguinte: a visão, e não só a visão, né? O nenê começa desde que ele está sendo gerado no útero da mamãe. Exatamente. Então, assim, muitas coisas que a mamãe fazem durante a gestação é que vão determinar a saúde ocular e a saúde física, mental do nenê também. Olha só, que bacana. Isso, então é muito importante que as mamães façam direitinho o pré-natal, porque já começa aí. Vocês sabiam, por exemplo, que a doença toxoplasmose, que é uma doença que é verificada no exame pré-natal, pode interferir na visão da criança também? Eu estou falando da visão, mas a gente, assim, como especialista, às vezes a gente direciona para um órgão apenas, né? Mas a gente trata de pessoas. E essas pessoas, elas têm tudo se relaciona. Então, na verdade, quando você faz aquele exame, que às vezes você não está nem entendendo o que você está fazendo, é porque você está querendo prevenir o seu nenê e a você mesmo de ter alguma doença, alguma outra complicação, alguma coisa que pode resultar. E a visão, ela começa a desenvolver desde ali, com o exame de toxoplasmose, de rubéola, uma vitamina
adequada, uma alimentação adequada, né? Tudo isso aí vai interferir na Então é questão do importante que a mãe nascimento. tenha todo esse acompanhamento na gestação, tenha todo o cuidado. Não adianta depois, às vezes, querer se preocupar só depois que o bebê nasce, aí já é bem mais complicado, né? Se teve alguma dessas doenças, não fez o tratamento, a toxoplasmose pode dar até consequências mais sérias, né, no cérebro. Então é muito importante que tenha esse acompanhamento. Não deixar só para depois da gestação, porque a mãe às vezes não entende a importância do pré-natal. Acha que vai lá, faz uns exames qualquer e não entende o porquê. Então tudo tem um motivo, tudo tem um estudo por trás. Então é muito importante que o pré-natal seja feito à risca. Exatamente. É a questão da prevenção, né? E aí envolve outros fatores, inclusive relacionados à tua mentoria, ao teu projeto, que também é fantástico essa questão de estar sempre prevenindo, falando o que pode ou não acontecer. Agora, você falou uma coisa legal ali, todo mundo quer saber, né? Como é que enxerga o neném? Enxerga cores, não enxerga, né? Até um tempo atrás, eu explicava assim para os meus pacientes, quando eles me perguntavam, né? E a gente costuma fazer teste do olhinho e é bem quando as crianças são bem novinhas, né? Sim. Como que eles enxergam isso? Eu dava como exemplo o seguinte, imagine você mergulhando num lago que não está tão limpo a água. Uhum. É mais ou menos aquilo ali que é a visão da criança nos primeiros dias de vida. Sim. Só que isso é meio vago, né? Meio difícil de você às vezes entender, porque às vezes uma água que é limpa para um não é limpa para outra. Aí eu fiquei muito, assim, querendo algo mais para poder explicar para as mães. E aí, algum tempo atrás, eu descobri, através de um colega meu, um aplicativo que mostra como vai se desenvolvendo a visão da criança. E é muito interessante, porque ele é gratuito e dá para você colocar ali o nome da sua criança e acompanhando fase por fase, ele vai evoluindo ali para você. Tá? Bacana, o nome do aplicativo, qual é o nome desse aplicativo? Anota aí, depois você passa para o pessoal também. Vou anotar agora. Baby. Baby-C, de ver em inglês, né? Baby-C. Baby-C. Tá? Bem facinho. Você cadastra ali, isso. Inclusive no meu Instagram lá, eu criei um vídeo há uma semana atrás, falando assim, mostrando como que é a visão com um dia, com um mês, com 3 meses, 6 meses, um ano, para você poder ver a evolução. E é muito legal você saber como ele enxerga. Ele já enxerga em cores, mas enxerga em vulto. Então aquela ideia assim que alguns pais têm que, meu filho já me conhece. Olha, no começo ele vai te conhecer pelo cheiro, pelo contato, tá? Pela voz. A visão ainda não, tá? Ele vai ver alguém ali se mexendo, que ele vai sentir o cheiro, o som vai confortar ele, e lógico, ele vai saber que é você. Mas pela visão vai demorar um pouquinho ainda, tá? Entendi. Bacana. Então vamos falar agora lá, a gente já falou um pouquinho da gestação, do nascimento, e a gente tem que lembrar que às vezes é algo de dúvidas para as mães. Existem algumas maternidades que têm essa conduta, outra não, de logo ao nascimento pingar um colíriozinho no olho dos bebês. Aí tem muitas mães que ficam, doutora, a senhora é a favor, contra? O que você orienta em relação ao colírio que é feito na maternidade, tanto para o parto vaginal, tanto para o parto cesáreo, você indica? Como que você orienta as mães em relação a isso? Então, isso acabou vindo, né, de antigamente, que era feito a maioria dos partos normais, e como uma prevenção principalmente da gonorreia, que poderia ter em alguns casos, e que quando tinha, provocava muitas vezes infecções graves, até às vezes perfuração de córnea. Então, assim, é um método que, caso tenha dúvida, assim, ele, principalmente no parto normal, ele é muito útil, é importante. Tá? Só que acabou se fazendo para tudo quanto é caso, cesárea normal, a mãe suspeita, a mãe sem suspeita alguma. Tá? O que eu tenho a dizer é o seguinte, a conjuntivite química, que é essa conjuntivite pelo nitrato de prata provocada nos primeiros dias do parto, ela é uma conjuntivite limitada, é uma irritação no olho que melhora espontaneamente. Tá? Compressa fria, às vezes um colírio lubrificante ou limpeza com soro fisiológico. Então, uma ressalva aí depois com o soro fisiológico, que eu não sou a favor daquele soro fisiológico que você abre e fica usando direto, porque ele não tem conservante e ele pode se contaminar fácil. Tá? Mas só para dizer que a conjuntivite química ela é limitada e muitas vezes o benefício que ela pode trazer, na minha opinião, pode compensar sim pelos riscos de uma doença conjuntivite gonocócica, por exemplo, ou outras infecções, né? E é limitado. Lembrando que a gonorreia,
ela não é uma infecção que é pesquisada rotineiramente no pré-natal. Então, às vezes a mãe fala assim, ah, não precisa, eu não tenho nada. Mas às vezes a mãe pode ter, não ter sintomas, e durante o parto ela passar para o bebê e acabar dando sintomas graves no bebê. Então, é por isso que a gente indica fazer, né, o uso do colírio. E como o senhor falou, a conjuntivite, por mais que ela aconteça, é leve, autolimitada. Então, o custo-benefício é muito maior do que não ser feito, né? Exatamente. Eu acho que realmente é algo que vale a pena ser feito. Sim, muito bacana em relação a isso. Então, a gente já falou do aplicativo, muito legal. Com certeza, terminando a live, eu já vou dar uma olhadinha lá, passar aqui Já para... baixa e usa. Com certeza. Então, continuando ali dentro da maternidade, existe um teste muito importante que a gente precisa fazer nos bebês para diagnosticar se houve alguma coisa de errado, né, durante a gestação e que ele possa ser ali tratado de forma mais precoce. Qual que é esse teste, doutor? Esse teste é muito importante, inclusive ele é lei, tá? Ele deve ser feito na maternidade, que é o teste do olhinho, tá? Praticamente todos os casos é feito por um pediatra. É um teste que testa a transparência dos meios ópticos. O que é isso? É ver se a luz consegue chegar no fundo do olho e voltar, com um reflexo vermelho, que também é outro nome do teste do olhinho. Tá? E por que ele é importante? Porque se a luz não consegue chegar, é sinal que tem algum problema ali na córnea, no cristalino, alguma estrutura do olho que tem algum problema que precisa ser avaliado e tratado o mais precocemente possível. Quais seriam esses problemas? Catarata congênita. É justamente isso. Catarata também dá em criança. E justamente por isso que tem que ser diagnosticado cedo e tratado. Tá? Catarata, que mais? Glaucoma congênito, alguns tipos de doenças de retina, como toxocara, toxoplasmose. Enfim, são várias doenças. Acho que não é objetivo nosso falar especificamente de cada uma. Existem várias, né? É só importante. É o diagnóstico. Exatamente, só é importante saber que é importante saber que é importante é duro, né? Mas é importante que a mãe lembre que o teste do olhinho tem que ser feito, porque se diagnostica alguma dessas doenças a tempo, pode-se evitar uma série de transtornos. Eu gosto de falar sempre assim para os pais, ó, a visão da criança começa a desenvolver até antes do nascimento, mas do nascimento até em volta dos 7 anos de idade, tudo que atrapalhar pode ter repercussões pelo resto da vida. Tá? Existem até algumas doenças que chamam ambliopia, que é quando o olho não desenvolve, talvez você conheça como olho preguiçoso. Por exemplo, quando uma criança não tem grau nenhum no olho e tem 5 graus no outro, ela nunca aprendeu a enxergar de outra forma, então ela vai achar que aquilo é normal. E esse olho com 5 graus não se desenvolve. E não adianta ir no consultório lá depois com 7, com 8, com 9 anos de idade, eu passo o óculos para ela, mas ela perdeu a oportunidade de amadurecimento neurológico da visão. Ela não consegue desenvolver mais. Então é muito triste quando isso acontece, porque é algo totalmente prevenível, né, evitável. E infelizmente às vezes não acontece. E algo que às vezes os pais não podem entender a gravidade de um problema de visão para uma criança. Porque, como o senhor está falando, ela nunca enxergou de outra forma. Então, ela não sabe que ela não está enxergando direito. Então, às vezes, na brincadeira, ela vai ficar mais retraída. Na socialização com outras crianças. Às vezes, pode ser aquela criança que tem dificuldade na escola. E aí, o pessoal, às vezes, fica achando que ela tem algum problema de aprendizado, alguma coisa. E a visão. Mas ela nunca queixou. O povo fala, mas você nunca queixou. Mas ela não sabe o que é enxergar normalmente. Então, não tem como ela fazer essa distinção do que é enxergar normal ou não. Então, é muito sério. E é exatamente isso que o senhor falou da adaptação neurológica, né? Então, se a criança se corrigiu ali, o cérebro vai adaptar e ela vai começar a enxergar do jeito que tem que ser. Mas isso, claro, tem que ser feito antes do cérebro já estar totalmente maduro, porque quando o cérebro já está adulto, ele não vai ter mais essa adaptação como se fosse uma criança, né? Exatamente. É muito frustrante para nós, né, quando o pai leva uma criança depois dos 7, 8 anos de idade, com esse tipo de problema, e fala ainda, mas eu não sabia que tinha que levar antes, porque eu achei que ela precisava saber ler para consultar. Gente, a gente consegue saber se criança recém-nascido tem um grau que às vezes precisa de óculos.
Você já deve ter visto na internet criancinhas menores que 1 ano com aquele óculos que amarra aqui. Tipo um elásticozinho, né? Exato. Quando precisa, graus muito altos, ou algum outro problema de visão, por exemplo, quando opera a catarata, às vezes não se consegue colocar lente intraocular, tem que colocar uma lente super, com grau bem alto aqui na criança. Né? E exatamente isso aí, né? Os pais às vezes não sabem. Uma coisa simples, só como dica ali para os pais, experimenta, se você nunca fez o exame, não substitui o exame, tá? Mas se você nunca fez o exame no teu filho, experimenta tampar um olho dele e depois tampar o outro. Quando você tem um olho que não enxerga bem, uma criança tem um olho que não enxerga bem, quando você tampa o olho que ela enxerga bem, ela fica desesperada, ela quer tirar, ela fica nervosa, independente da idade. É um teste simples, né? Dá para fazer. Claro que não substitui, mas né, já pode ligar ali um alerta para o pai, né? Exatamente. Muito bacana. Doutor, então, em relação, o senhor falou para nós que ali o bebê nasce com aquela visão mais turva e que vai amadurecendo. Então, existe algo que a gente pode fazer para ajudar nesse amadurecimento da visão e que os pais podem estimular de forma correta os bebês, certo? Então, como que a gente pode fazer esse estímulo em relação à visão dos bebês de forma correta para estimular a visão de forma saudável? Olha só, a primeira coisa, né, que nós já comentamos é que essa criança precisa ter um acompanhamento, ela precisa ser acompanhada com o oftalmologista, tá? Sim. E aí, de acordo com o histórico dela e com o exame, vai ser determinado. Por exemplo, a criança às vezes pode ter nascido prematura, e aí o acompanhamento muda completamente, porque existe uma doença que se chama retinopatia da prematuridade. A mãe pode ter tido toxoplasmose, essa criança vai ter uma lesão no fundo do olho, diabetes gestacional. Então, tudo isso pode mudar a questão do desenvolvimento, do acompanhamento da visão, também do estímulo. Tá? O estímulo visual para a criança, na verdade, é o seguinte: existem brinquedos que têm luzes, que têm sons, isso tudo deve ser feito com as crianças. Tá? Eu não falei celular, preste bem atenção, viu, mãe? Nós vamos falar das telas agora. Olha só, brinquedos coloridos, aquelas ambulâncias, aqueles que apitam, que prende a luzinha, que apaga, tudo isso deve ser feito para estímulo das crianças. Tá? E a questão das telas tem alguns detalhes, depois a gente fala um pouquinho melhor a respeito, mas não é esse o estímulo visual que a gente deve dar para as crianças recém-nascidas, não. Bacana. E lembrando que às vezes não precisa nem ser esses brinquedos caros, né? O pai fala, nossa, mas eu não tenho condições de comprar essas coisas. Então pode ser coisas que você faz em casa, né? Então, desde você pegar um brinquedinho, ficar fazendo movimentos para a criança tentar acompanhar mais perto, mais longe. Então é bem importante que a gente relembre isso. Eu gosto sempre de falar isso para as minhas pacientes, que você não precisa ficar comprando coisas caras. Com coisas simples que você tem em casa, você pode fazer tanto o estímulo do desenvolvimento motor, visual do seu bebê sem problema algum. No início, a criança ela tem aquele mundo muito próximo dela, né? Então, as coisas que ela consegue alcançar com a mão, que ela consegue ver mais ou menos essa área ali, que é o estímulo onde deve ser feito. Né? Isso não quer dizer, pelo contrário até, que a criança não deva estar em ambientes externos com segurança, com controle dos pais, tudo para não ter nenhum problema, né? Tomar sol também é importante para o desenvolvimento visual, mas nos horários adequados, com a iluminação que não vai prejudicar a pele e outras estruturas também da criança, né? Doutor, outra dúvida que também é minha, também, em relação, já procurei alguns artigos científicos, eu não encontrei muito essa literatura em relação às fotos com flash nos bebês. Isso realmente prejudica? Pode dar alguma sequela ou mais temporário ali, que aquela mesma coisa que acontece na gente, da visão ficar meio turva no momento? Ou pode acontecer algo mais grave pela visão dos bebês ainda estar muito pouco desenvolvida? Na verdade, esse reflexo que todos nós temos, inclusive a criança, de reagir ao estímulo forte e intenso de uma luz, é um reflexo saudável, tem que ter esse reflexo, tá? E eu não vejo nenhum problema disso. Lógico que você não vai ficar exageradamente numa criança.
né? Mas falando da questão do flash, da fotografia, né? Até algum tempo atrás até tiveram algumas campanhas alertando sobre um tipo de câncer que chama retinoblastoma, tá? Que aí se fala da alteração do reflexo de um dos olhos quando você tira a foto com o flash. Que aí uma você vê vermelho, porque a luz bate e volta, e é parecido com o reflexo vermelho que a gente tem do teste do olhinho, e pode ter, em alguns casos, quando tem algum problema de visão, que a luz não se depara, ela não atinge o fundo, e fica com uma coloração amarelada, ou esverdeada, ou amarelada ou esbranquiçada. Isso. Isso não é diagnóstico, mas é um indício que pode ter algo errado. Lógico, gente, aí nós estamos falando da questão de fotografia, que pode, em alguns momentos, até a gente, quando tira, de repente, o olho fica vermelho, quando fica meio de lado não aparece tão bem. Então isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que a pessoa tem um problema que chama retinoblastoma. Mas se você tira, percebe que aquele olhinho é diferente, faz aquele teste de tampar o olho, ver se ela fica agitada quando aquele olho que está com o reflexo esbranquiçado está exposto e o outro não, isso é um sinalzinho de alerta e tem que ser levado em conta sim, tá? Agora, eu não vejo prejuízo maior na questão dos flashes, desde que não seja nada exagerado, né? Não vai ficar lá colocando uma sessão de 1 hora de foto nas crianças aí. Isso, o que muitas mães às vezes me perguntam em relação do newborn, que hoje em dia está sendo muito feito, que é ali nos primeiros dias de vida o bebê é levado para uma sessão de fotos e que muitas vezes fica ali exposto por algumas horas as fotos com flash. Então, ok. Não vejo problema. Mais cuidado com as luzes do ambiente até, né? Aquelas luzes muito fortes, ele pode sim, mas é feito uma vez só, eu não vejo problema nisso não. Certinho. Então, eu acho que agora a gente pode dar uma entradinha aqui no assunto, acho que vai ser mais polêmico e que é mais difícil da gente conseguir passar para as mães, que é em relação às telas, né? Então, gente, vamos dar um alerta aqui nesse tópico. Vocês precisam saber dessa informação. Já chamem outras mães, marquem aqui nos comentários, porque nós vamos falar agora desse assunto que é tão polêmico. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os bebês não sejam expostos à tela. Tela que a gente fala é celular, tablet, televisão, qualquer coisa que tenha tela antes dos 2 anos. Essa orientação também é dos oftalmologistas, a de vocês é diferente? Como que vocês orientam em relação a isso e por quê? É exatamente isso que você está mencionando aí, né? Essa orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é a mesma que a de oftalmologia também, tá? Olha só, a questão do celular, hoje em dia, né, até antes da pandemia, a gente via uma crescente. Isso era algo que estava acontecendo. Parece que o bebê já nasce ganhando tablet, é engraçado, é o kit. Então, já estava numa progressão muito grande. A pandemia fez isso disparar. Por quê? Agora as aulas online, a mãe às vezes não tem com quem deixar a criança, coloca ali para ver a televisão, para ver o celular, para ver o tablet, né? Que nem você comentou, parece que vem com o tablet já nasce perguntando qual é a senha do Wi-Fi, né? Então, isso é prejudicial para as crianças, tá? A criança fica paradinha, então a mãe vê isso como uma babá eletrônica, como uma forma de repente ter um sossego. Na verdade, ela é hipnotizada, né? Isso. Então para a mãe é um sossego. Aparente. Mas tem várias coisas aí envolvidas, não só a parte de visão, tá? Na parte de visão, primeiramente, o que eu vou falar? Os eletroeletrônicos, de uma forma geral, e todos eles aí se incluem, eles emitem uma radiação, uma luz no espectro azul, função biológica que regula aquele ciclo de noite e dia nosso, o ciclo circadiano, mas que em excesso, e em uma determinada faixinha dela, ela pode, ao longo dos anos, gerar doenças como degenerações maculares, aceleração de cataratas, etc. Né? Então tem várias consequências desse excesso de luzes azuis. Tá? Eu não estou falando nem da questão que talvez seja até mais importante nesse início, que é a questão do desenvolvimento neurológico da criança. Né? De ter que andar, de ter que estimular, de ter que tocar. A criança fica literalmente paralisada ali. É bonito, é uma coisa que chama atenção. Estimula a visão. É algo que estimula a visão. Só que, ao mesmo tempo que estimula, ela está prejudicando por aquilo que a gente falou dos excessos de luzes e também por essa questão aí de
da parte social, de relação com outras crianças, com o pai, com a mãe, de atividade física, de não estar mais andando, estar sempre ali paradinha. Então isso tudo influencia. E é difícil, depois que você acostuma a criança com celular, com TV, você tirar, viu? É muito complicado. É verdade. Outra coisa que eu percebo demais é que quando a mãe queixa assim para mim, doutor, o meu filho tá com sono agitado. Aquela criança que mesmo dormindo tá agitando, às vezes fica gemente. Na hora que a mãe fala isso, eu não pergunto mais nada. Eu falo assim, quanto tempo você deixa lá na televisão? Esses dias aconteceu isso. A mãe veio me questionar e eu já fiz essa pergunta de cara. Ela falou, todo dia antes de dormir ele gosta de assistir o desenho dele. Aí eu falei, quanto tempo é isso? Ela falou, ele fica uns 40 minutos. Aí eu falei, quantos anos ele tem? Ela falou, não, ele tem 3 meses. Então, assim, o bebezinho de 3 meses já tinha uma rotina diária de exposição à tela. Isso, como você estava falando, lembrando, prejudica muito o desenvolvimento do cérebro dos bebês, porque o bebê não nasce com o cérebro adulto, ele não nasce com o cérebro ali pronto para receber aquele bombardeio de informações, aquele bombardeio de mudanças de cores, de mudança de sons. Então, aquilo para ele é muita coisa, né? E acaba prejudicando, na maioria das vezes, no sono, que é algo que as mães... É uma das queixas número 1 das mães. Então, como a gente falou, gente, existe sim, para quem teve 2 mães que perguntaram, se mesmo TV de longe dá problema, um bebê de 1 ano e 4 meses dá problema? Sim, dá problema. Se existe essa orientação, existe vários estudos por trás. Então, vamos cortar para não ter maiores prejuízos depois, não é isso? Isso. Então, algumas coisas para a gente complementar ali é o seguinte, né? Nós falamos da regulagem, né, do ciclo, que justamente entra isso que você falou. O certo é 2 horas antes do sono já não ter mais contato com nenhum eletroeletrônico. E aí vai puxão de orelha para os adultos também, porque vale para todo mundo. Mas a gente, às vezes, acaba fazendo e as crianças se espelham na gente. Infelizmente, às vezes nós não somos o melhor dos exemplos. Deitada, a pessoa tá com o celular na cama, né? Exatamente. E, então, essa é a primeira questão aí que a gente está falando. Agora, nós estamos vivendo uma situação que está um pouco diferente. As crianças, não essas novinhas que a gente está falando, 2 anos, mas as outras, elas estão tendo que ter aulas online muitas vezes, no celular, no computador. Verdade. E só isso já ultrapassa o que a sociedade Sociedade de Pediatria recomenda, e a de oftalmologia também. Que seria o seguinte, só para resumir, não ter telas até 2 anos. 1 hora de tela sob supervisão dos pais até 5. 2 horas até 10 anos de idade. E a partir daí, 3 horas por dia. Não maratonar, que é um apelido ali das séries, que as crianças pegam e ficam várias horas, até mesmo dias. Isso, independente de qualquer idade, é importante fazer. Mas, complementando, em situações em que tiver a obrigatoriedade, for necessário, dê preferência sempre a objetos maiores e mais longe. Aí entra a televisão. Então, por exemplo, se você tiver que escolher entre o teu filho assistir aula no celular, perto dele, e na televisão lá longe, é a televisão. Lembrando que hoje a maioria dos celulares você espelha, né? Você consegue colocar o que está no celular na televisão. E você também consegue colocar no computador. Então, quando isso for possível, faça. Vai ser melhor para a saúde dos olhos dos seus filhos. Existe uma pesquisa da Sociedade Americana, da Academia Americana de Oftalmologia. Em 2000, nós tínhamos em torno de 20% das pessoas míopes. Hoje, passou de 30%, 32%, 33%. Em 2050, teremos 50% da população mundial míope. A cada 2 pessoas, uma vai ser míope. Tá? E isso, então, por causa da exposição excessiva às telas? Tem outros fatores, pode ser genéticos e tal, mas com certeza os hábitos de perto, em detrimento da atividade de longe, que você acaba não fazendo mais, não joga bola, você joga PlayStation, você não pula mais corda, você fica ali no lado do celular. Então, todas as atividades que a gente faz, associadas também, né? Obesidade, psicológica, tudo isso também, né? Então, isso que a gente fazia antes deixou de ter. E isso, na parte oftalmológica, é nítida. E está se complementando até um pouquinho mais rápido que a previsão da curva que tinha de alguns anos atrás. Olha, então, nossa, que idade chocante, né?
Em duas 50%, pessoas. gente? Isso, Nossa! isso chama-se, no termo oftalmológico aí, se você pesquisar na internet, dá um Google lá, epidemia de miopia. Tá? É Olha algo real, só. está acontecendo. Inclusive em países como asiáticos, como a Coreia, se eu não me engano, as crianças elas têm um suporte aqui na cadeira de aula, que ela não pode se aproximar do Já caderno vi, já vi. para Tem que ter o não limite. poder. Não é aquela criança que deita no caderno, né? Tem um limite de Isso. segurança. Isso, para que a criança não faça esse super estímulo para que não tenha tanta miopia. Mas aí o pai pode perguntar também assim, Larissa, mas miopia, qual que é o problema? É só um óculos, é só um grau, né? Na verdade, não. A gente sabe que miopia, principalmente as altas miopia, que é a tendência quando você começa a ter miopia muito cedo, ela vai aumentando, aumenta degenerações, descolamentos de retina, degenerações vítreas, enfim, tem uma série de consequências graves que podem determinar. Então, se a gente consegue evitar ou diminuir esse risco, é algo que a gente Sim. tem que pensar e fazer. A maioria das doenças não vai ficar estagnada, ela vai evoluir, né? Então, se a gente Sim, pode evitar que ela se instale, por que não, né, gente? E com simples exatamente. medidas, né? Olha só que importante isso das aulas online, que já de colocar na tela maior, mais longe. Isso é muito importante. O caderno, na hora de escrever, ter ali a distância de segurança, isso é muito importante. Muito informações que eu acabei de aprender. Muito bacana. É. Um cabo HDMI do computador para TV, ou o celular lá na parte de AirDrop, ou então na parte também que tem aquela televisãozinha com os skins de Wi-Fi lá, isso aí você Sim, espelha na TV. Vale a pena ver muito como que faz legal. depois. Em relação às conjuntivites também, que são coisas que hoje em dia está acontecendo bastante, né? Devemos lembrar também para as mães que não existe só um tipo de conjuntivite, né? Então, Exato. às vezes o bebezinho, o olho do bebê começa a lacrimejar, a mãe já acha que é algo muito sério. E como que a gente pode orientá-las em relação a isso? Tá. Primeiramente, não existe só um tipo de conjuntivite e não existe só um tipo de colírio. Tá? Não é todo colírio, todo É, frasquinho assim que é igual. isso é muito bom que a gente relembre. Que às vezes vai na Exato. farmácia, não, eu quero um colíriozinho para pingar aqui, meu olho tá assim, né? O que eu escuto, uma das coisas que eu mais escuto ainda hoje no consultório é que você tá, eu uso um colírio, mas esse colírio simples ali, esses colírios de farmácia, tá, mas o que, Da que tinha no embalagem colírio? azul ou rosa. Isso, lembra Como se azul ou a do embalagem. branquinho, assim, né? É, Gente, olha só, verdade. embalagem cabe e o que você colocar lá dentro, né? Você pode Exatamente. colocar, no caso de colírio, só lubrificante, vasoconstritor, antialérgico, antibiótico, antiglaucomatoso, medicamento, colírio para dilatar o olho, para fechar o olho, enfim, tem tanta. E cada um desses ainda tem várias divisões. Então, colírio não é tudo igual. Esse é o recado mais importante nesse momento para passar para vocês. A segunda informação é o seguinte: no caso de conjuntivites, a gente tem as conjuntivites. A gente falou da química no nascimento, tem a Isso. conjuntivite alérgica, que é uma das mais comuns, a bacteriana, a viral, a fúngica e várias outras, né? Mas as principais seriam essa daqui. Uma coisa legal, Larissa, não sei se você sabe, é que atualmente o número de conjuntivites diminuiu muito, tá? Por quê? No consultório a gente vê muito menos. Por quê? Porque as medidas de proteção do Covid, elas se misturam muito É, com as medidas de proteção da acaba que conjuntivite. o distanciamento ajudou, né? O distanciamento, tá, o hábito de você não A levar as mãos higiene aos das mãos, que olhos, hoje em dia o a pessoal tá usando higiene das mais. mãos. Verdade. Exatamente. Então hoje eu vejo muito menos conjuntivites do que antes. Mas eu tenho, inclusive, um tipo de conjuntivite até aumentou, que é a conjuntivite alérgica. Muitas vezes chegam lá as crianças por causa da máscara, máscara de tecido, junta poeira, junta ácaro, que é o principal vilão das alergias, e isso Uhum. provoca as conjuntivite alérgicas. Bom, lembrando então que no conjuntivite não é tudo igual e que a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico do que está causando a conjuntivite. Tá? No caso da conjuntivite alérgica, que é uma das mais comuns, o certo é tentar identificar o fator. Isso às vezes não é fácil, tá? Mas a gente sabe que os principais são três, basicamente, né? O ácaro, que é o pó, pólen de flor nas estações do ano, agora
por volta do mês de maio e no mês de setembro, mais ou menos, costuma piorar um pouquinho, tá? E as de pelo de animais, né? De cachorro, gato, papagaio também. Animais de uma forma geral ali também pode dar alguns tipos de alergia, tá? E da alergia cabe uma recomendação importante aqui, né? Lógico, é necessário fazer o diagnóstico, o tratamento, mas uma coisa que todos deveríamos cuidar é com o ato de coçar os olhos, né? Ninguém deveria coçar os olhos. Primeiro que você está levando a mão que pode estar suja no teu olho e contaminando ele. Segundo que você pode estar ocasionando um problema muito grave no seu olho. Um descolamento de retina ou até mesmo uma deformidade na parte inicial do olho, que chama córnea, que acaba gerando um problema que chama-se ceratocone. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o ceratocone é quando você pega essa parte da córnea que tem um formato assim de curva, e de tanto que você coça, ele acaba virando um cone, um bico. Fica pontudo. E exatamente, esse bico, esse cone, não se corrige bem com óculos em alguns casos, que acabam indo até para transplante de córnea. Aliás, é a principal causa de transplante de córnea. Hoje é o ceratocone, que é provocado por uma alergia na infância, que não foi tratada, que não foi cuidada, que não foi orientada muitas vezes. E às vezes a criança não tem muito domínio, acaba coçando, e a mãe não tem essa informação de tentar evitar, né? E a criança coça bastante e acaba dando... Nossa, que bacana a informação. Ó, teve uma mãe que falou aqui, o colírio que eu uso no meu filho com 3 anos, quando ele está com o olho vermelho, é o leite materno. Causa algum problema? Funciona? Não, a gente não deve usar leite materno, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, né? O leite materno ele é muito rico em vitaminas, proteínas, uma série de coisas, inclusive de anticorpos, tá? Que também servem para os micro-organismos que colonizam o olho, tá? Então, às vezes, você fazendo isso, você pode estar, vamos dizer assim, alimentando algum tipo de bactéria, alguma coisa que está ali. Então, isso não é recomendado, não. Pingar, fazer uso de leite materno, óleo não. Mel de abelha já está aí, já chegaram para mim perguntando. Lógico que mel são coisas. De abelha? No olho? No olho. Tem gente Essa é nova para mim. Tem gente que já colocou café. Caramba, gente. Lembrei de um negócio agora aqui também. Nunca deixe o colírio junto com frasquinhos de paracetamol, com frasquinhos de remedinho de ouvido, tá? Eu já atendi vários casos que pegam ali à noite, tá com o olho lá, acaba de ladinho, acaba pingando sem ver e depois é complicado. Dói bastante, pode levar... Uma vez eu vi uma situação quase foi trágica, que a mãe deixou ela fazer o uso de ácido para a pele, para verruguinhas, que ela pingava à noite. E aí à noite ela foi lá, pegou, abriu, quase, na hora que ela abriu e estava pingando o olho, ela sentiu o cheiro. Quando ela olhou, era o ácido. Quase que ela pinga o ácido nos olhos do bebê. Então isso é muito importante, que coloque um rótulo diferente, escreva em letra grande, não deixa junto, né, para evitar, porque é muito comum isso aí. Muito comum. Acho que a gente podia combinar um dia só de falar de casos inusitados. Eu já tive paciente que pingou medicamento de ouvido, paracetamol, dipirona, já colocou Super Bond, cola Super Bond. Então, assim, não deixe ao alcance dos filhos. Esses dias eu peguei a mãe que ela colocou o álcool de limpar o umbigo no bebê e ela pôs na seringa e à noite ela injetou o álcool no nariz do bebê. Meu Deus do céu. Então tem muitos casos mesmo. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Qual a periodicidade do exame oftalmológico para crianças? 30 dias. Ótimo. Após 8 meses. Tá bom. Deixa eu só, passou uma que a gente acabou não respondendo aqui também. A Nina, é bem rapidinho, já vou nessa. A Nina perguntou assim, minha filha de 10 anos depois das aulas online reclama muito de dor de cabeça. Niva, desculpa. Duas coisas ali, né? Primeiro, ela pode ter simplesmente uma fadiga, um cansaço, né? Eu sempre gosto de dar como exemplo o seguinte, o que faz a gente focalizar, o que ajuda a gente a focalizar é um músculo, que ele se contrai quando a gente está enxergando de perto e ele relaxa quando a gente está vendo de longe. Então a gente passa muito tempo nas aulas online ali, esse músculo fica contraído e ele pode dar dor de cabeça, ele pode até mesmo simular um grau por cansaço, por fadiga. Tá? Então tem que ver se isso não está acontecendo. E como que faz isso? Alterna o momento de descanso ocular, olhe para longe.
Aqueles intervalinhos que tem de uma aula para outra, aproveita para piscar, que a gente pisca pouco quando está concentrado, olhe pela janela, olhe para longe para poder dar uma descansada no olho. E lógico, né, 10 anos, se não foi feita nenhuma avaliação, ainda já passou da hora de fazer. Tá? Inclusive, tá, nessa idade, mesmo quem não tem problema ocular, deve fazer pelo menos uma vez ao ano uma avaliação oftalmológica. Tá? Voltando Sim. naquela que você acabou de falar, quer falar alguma coisa dessa? Desculpa. Não, é isso mesmo, né? Porque e acaba que remete a essa que a gente vai responder agora, a periodicidade que as crianças devem ir no oftalmo, né? Eu dou como exemplo dessa questão do músculo, imagine você caminhar mais do que você está acostumado. Sua perna pode se cansar, você pode sentir dores, mas não é porque você tem problemas na perna. É porque aquele músculo foi usado de uma forma maior do que ele está acostumado a preparar. Marina, é o seguinte, a periodicidade do exame oftalmológico para crianças, 30 dias após 8 meses, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas você está falando que depois de 8 meses de vida, ela deve ir a cada 30 dias? É isso que você entendeu, Larissa? Parece, né? Qual a periodicidade? 30 dias após 8 meses? Tipo, eu acho que a bebê dela tem mais de 8 meses e ela tá perguntando se tem que levar ela de todo mês. Acho que é isso. Eu vou responder o que eu acho que seria mais interessante, que até inclusive é consenso de alguns oftalmologistas, com a maioria dos oftalmologistas. Teste do olhinho na maternidade, esse é o primeiro exame oftalmológico, ou pelo menos o primeiro exame ocular da criança. Depois disso, eu particularmente acho interessante fazer uma avaliação oftalmológica com dilatação, que é o teste do olhinho, mas pingando colírio para poder avaliar dentro dos olhos. Tá? Isso com 1 mês de idade, eu acho interessante fazer, principalmente naquelas crianças que nasceram muito antes da hora, que podem ter alguma retinopatia, ficaram com oxigenoterapia, então acho interessante nesse sentido fazer. A partir daí, tá, o que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda é a cada 6 meses até 2 anos, e a partir daí 1 ano, uma vez a cada ano, ou a critério do médico. Isso a gente está falando, gente, de consultas preventivas, quando não tem nada de alterado. A criança já tem um problema no olho, já foi diagnosticado grau, tem uma lesão na retina, aí muda completamente, aí o teu oftalmologista que vai determinar de acordo com o que ele viu lá no exame. Muito bacana. Então é isso que a gente. É porque o bebê dela parece que avaliou aos 30 dias e ela quer saber agora com 8 meses qual seria. Né? Então, de 6 em 6 meses, se for preventivo. Se tiver algum problema, então tem que ir mais vezes com a indicação do médico, né? Está bem próximo, né, do que ela falou, com 8 meses de vida. Seria 1 mês depois que nasceu, mais 7, 8 meses, é mais ou menos isso mesmo. Tá correta a orientação. E agora outra mãe aqui, perguntando, o que fazer para a gente evitar quando a criança está coçando os olhos? Muito bom. Então, quando ela está coçando os olhos, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é descobrir por quê, tá? Se a gente consegue descobrir a causa que ela está coçando o olho, a gente vai tentar tirar o contato. Porque, por exemplo, se ela está coçando o olho porque tem alergia de pó, de poeira, e você tem um bichinho de pelúcia que fica do ladinho dela na cama, ou vários, ou cortina, ou carpê, não vai adiantar, você vai tratar, vai voltar, tá? Então, a primeira coisa é esclarecer, tentar diagnosticar e ver o quê? Muitas vezes a criança precisa de um tratamento sistêmico, lá com o pediatra, com estamin, com loratadina, com outros medicamentos antialérgicos. Tá? Existem até alguns casos que tem vacina, eu não vou entrar nessa questão porque eu realmente não sei a respeito. Tá? Mas aí os pediatras, a doutora Alice, qualquer coisa também pode te orientar a respeito disso. Mas assim, está coçando, o que eu faço naquele momento? Primeira coisa, se tiver o estímulo, tira. Segundo, compressas frias, lavar o rosto com água fria se não der, pega gelo, enrola no paninho, coloca no saquinho, ou então pega uma garrafa de água gelada, enrola no paninho e coloca. O gelo, o frio, faz a vontade de coçar diminuir. Não pingue água boricada, não pingue outros colírios ou medicamentos que você não tenha tido orientação do oftalmologista. Tá? O soro gelado pode pingar nessas ocasiões? Pode. A única ressalva do soro gelado que eu falo é aqueles potões de soro que você abre, que fica muito tempo aberto, isso pode contaminar muito fácil, não tem conservante. Eu oriento as mães a comprar os flaconetezinhos de 10 ml, né? Porque usou ali, abriu, já pronto. Vai usar rápido, vai acabar, não tem problema, porque não se contamina. Então, o problema não é o soro, o problema é a exposição prolongada que ele fica que pode contaminá-lo.
E aí realmente tem que tomar cuidado. E sempre também tá falando, né? Porque às vezes a criança coça e aí a coceira do olho é que nem a coceira de inseto, né? Com uma picada de pernilongo. Tem a picada de pernilongo. Se você coça, o que vai acontecer? Vai piorar, vai coçar mais. Então, assim, começou a coçar? Vem cá, filho, para, chama atenção, vai fazendo outra coisa, vai fazendo compressa, vai falando para ele não coçar, que vai passando. E geralmente a criança que coça o olho nunca é só o olho, é o nariz. Às vezes aquela criança fica... Então, alguma coisa no ambiente tem, que é a maioria dessa alergia. Então, é ursinho de pelúcia, é cortina que tá lá que faz meses e meses que nunca lavou, é tapete daqueles de pelúcia também, aqueles com felpa, ou então às vezes usa roupa, cobertor que solta lã. Então, todas essas coisas podem provocar alergia. Então, é igual o senhor falou. Primeiramente, tentar tirar isso aí para identificar a causa, né? Exatamente. Legal. Uma coisa que eu lembrei que agora que a gente não comentou e que várias mães me perguntam, doutor, às vezes eu olho pro meu bebê e acho que ele é vesgo. Então, às vezes o bebezinho tá lá recém-nascido, primeiro 2 semanas de vida, a mãe já fica em desespero porque acha que o bebê é vesgo, né? O que o senhor orienta quando acontece essa situação? Isso é bem importante. E aí entra num tema que acho que a gente pode comentar algumas coisas, que são os sinaizinhos de alerta, né? Os sinais de alerta que a pessoa precisa cuidar, né, na hora da avaliação. Um deles é o estrabismo, mas olha só, não assustando as mães lá, vamos explicar direitinho. A criança pode ter naturalmente um estrabismo até os 6 meses de idade, principalmente quando ela está com sono, quer dormir, que o olhinho vai para trás, e aí ele dá aquela desviadinha, tá? Pequenos momentos de estrabismo até os 6 meses de idade também pode ser entendido como ainda um amadurecimento visual da criança, né? Baixando aquele aplicativo Babysit, vocês vão ver lá, que a gente comentou no começo da live, como é que vai desenvolvendo a visão da criança. Então, ela não está ainda enxergando tão bem. Então pode ter ainda pequenos momentos de desvio. Mas se a criança fica com o olho sempre desviado, tá? Em qualquer momento do dia que você olha, está sempre desviado. Isso não é normal. Pequenos momentos, tudo bem, mas direto não é normal. E a partir dos 6 meses não é mais também normal, tem que buscar uma causa. Exatamente. O que eu explico assim para as mães tentar entender é que os olhos, eles movimentam através de músculos que puxam de um lado para o outro. E às vezes no bebezinho, ainda como não está amadurecido, pode ser que esse músculo, né, já que a gente ainda não desenvolveu ele, pode ser que uma hora ou outra ele falhe um pouco, né? Um puxa mais do que o outro e pode acontecer que o olhar não fique coordenado. Então, que ela não precisa se preocupar com isso, claro, até os 6 meses, né? Exatamente. Tá? A questão do estrabismo já tem isso. Também tem a questão genética, né? Tem algumas coisas que podem ser levadas em conta, mas basicamente é esse detalhe dos 6 meses para prestar bastante atenção. Uma coisa que confunde muito no estrabismo também, Larissa, é o seguinte: algumas pessoas têm essa região aqui do olho um pouco maior. Isso chama epicanto quando é muito maior. Principalmente em pessoas orientais, né? Os japoneses têm muito isso, né? Que essa parte aqui é maior. E aí, se a criança tiver um pouquinho de lado, a parte branca fica escondida e dá a impressão que ela é estrábica. Isso chama pseudoestrabismo. Como é que eu faço para saber se tem estrabismo ou não? É uma maneira simples, dá para você fazer em casa mesmo. É você pegar uma luzinha de um celular ou uma luz qualquer e colocar no olho da criança. Bem no meio da pupila vai ter um reflexo branquinho. Se cair bem no meio certinho, ela está com o olho reto. Se cair meio fora, ela está com o olho torto. Então, isso é uma maneira de você verificar se ela está com o olho desviado ou não. Tá? E ajuda muito a entender essa questão do pseudoestrabismo também. Bacana. Então é isso, gente. Já estamos quase acabando. Como passou rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, já mandem aqui. Vamos fazer agora o nosso tempinho aqui para a gente tirar um print, para a gente registrar a nossa live. Então vamos lá, a gente tira print e postem que vocês assistiram a live, marquem Dr. Wilson e Mãe Blindada também. Vamos lá. Aí, bacana. Doutor, muito obrigada. Nossa, que live enriquecedora. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha absorvido quantas informações que eu consegui absorver. Então, muito obrigada. Espero que a gente marque outras lives aí, porque eu gostei muito.
E tenho certeza que ajudou várias mães aqui presentes. Eu que agradeço a oportunidade, desejo para você muito sucesso nesse projeto que você está desenvolvendo aí, que ajuda tantas mães, tantas pessoas, tá? Aquelas pessoas aqui que chegaram no final da live, convido a me seguir também lá no meu Instagram, tem bastante coisa legal sobre saúde dos olhos e cuidados. Eu estou começando, eu vou contar aqui para vocês de antemão, vai ser ainda em primeira mão, vamos dizer assim, do projeto que eu vou lançar oficialmente a partir do mês de maio. Tá? A Larissa já sabe um pouquinho que a gente conversou. Eu tenho um projeto que eu conto através de histórias infantis, orientações aos pais, levo até os pais e as crianças através de histórias infantis, cuidados com os olhos, cuidados com a saúde de uma forma geral. Então eu criei personagens que foram desenvolvidos para levar para os pais e para as crianças essas historinhas infantis que a gente Inclusive, tem eu li aqui. as duas que você me mandou, já as duas prévias, e eu amei. Muito bacana, muito esclarecedor. Informações fáceis que qualquer pessoa pode absorver. Muito bacana. Isso. O objetivo que teve, Larissa, rapidamente ali, né, porque já está do nosso tempo, não sei, isso acho que eu não te falei. Antes de ser médico, eu fui professor. Tá? Eu sou formado em matemática, olha a reviravolta que o mundo dá. E eu dei aula até quase no final da minha faculdade de medicina. E eu percebia que algumas crianças não aprendiam porque, não era porque não estava interessado, mas tinha alguma coisa que naquele momento eu não soube identificar. Durante a faculdade, a gente teve alguns projetos nas escolas que a gente atendia as crianças e a gente conseguiu observar que algumas tinham alguns problemas de visão. Inclusive, como você bem falou, até lembrei dessa história no começo da live. Eu atendi uma criança que tinha 5 graus de miopia. Nesse projeto, nós atendemos na escola. E essa criança, ela era isolada de todo mundo. O pessoal achava que ela tinha problemas psiquiátricos. Ela não se relacionava, não brincava, ia mal na escola, não fazia nada. Até o momento que a gente conseguiu descobrir e tratar essa criança. E você precisa ver que coisa transformadora, como mudou a vida dela. Ela passou a ser uma outra pessoa. Eu até ficar emocionado quando eu lembro, porque é algo que com certeza mudou bastante. E aí eu pensava, como que eu posso levar a informação? Porque às vezes são famílias simples, não têm acesso às vezes à saúde, ou não tem como ter essas informações com os pais, que às vezes trabalham na roça, ou trabalham em algum lugar que não tem estudo. Aí eu pensei, criei esses personagens e distribuí eles na região aqui gratuitamente, imprimi mais de 6.000 desses livrinhos, levei nas escolas, nas clínicas, entreguei, e a repercussão foi fantástica. Aí isso me motivou a escrever outro, e eu já tenho 4 que já foram publicados. Olha, e a partir de agora, de maio, eu quero levar esse projeto mais longe ainda, se Deus quiser, com a ajuda dos colegas médicos. Nós vamos levar esses livrinhos, exato, eu agradeço. Nós vamos levar esses projetos agora para levar através de PDF, tá? Arquivo digital, no site, vai ter todos os livrinhos lá para ler. E também para a mãe, aquela mãe que às vezes quer colocar o filho para assistir alguma coisa na internet e não sabe o que colocar, nós estamos criando um canalzinho com animações dos livrinhos, com histórias infantis, aplicativos educativos de soma e de brincadeiras. Então, assim, está sendo um projeto muito bacana, inclusive com bichinhos de pelúcia, com outros brinquedos. Então vai ser muito legal o projeto que vai nascer agora, em maio, mês das mães. Inclusive, o livrinho que vai ser lançado vai ser sobre o nascimento dos irmãos, não vou contar aqui, quase que eu contei. Você já contou. Vamos dar um spoiler. Mas o que vocês não sabem ainda, que vocês vão ter que saber, é o que vai acontecer com esses gêmeos e que é importante para cuidar da saúde deles. E as historinhas são sempre dessa forma, gente, levando informação com muito carinho, com muito amor, para que você possa, com seu filho, com a sua família, prevenir doenças, levar saúde, levar conhecimento de uma forma lúdica, divertida, que está tão raro hoje em dia, né? Mas verdade. Eu me estendi demais, o objetivo da live era esse. Não, eu adorei. Gente, então, eu agradeço demais. Vou fazer o último lembrete. Dia 22, nós estamos falando aqui vários temas a respeito dos recém-nascidos. E dia 22 de abril agora, semana que vem, às 20 horas, faremos a imersão Mãe Blindada, que nós vamos falar sobre os 10 dias de vida do bebê.
são tão desafiadores aí, principalmente para as mães de primeira viagem. Então já marque aí na sua agenda. Eu tenho certeza que você vai precisar dessas informações. Nós vamos falar lá sobre várias informações, então não perca a Imersão Mãe Blindada, dia 22 às 20 horas. Então, muito obrigado mais uma vez, doutor Wilson. Até a próxima, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Eu que agradeço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.